Aleluia. Louve a Ele, adore a Ele. Ele é mais importante do que eu. Oh. Ginotria vassanjo remetia. Aleluia, Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito no Salmo de número 127. Assim diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu vou repetir o verso primeiro, grave na tábua do seu coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Somente até aqui. Amém? Pode tomar vosso assento, que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, texto este muito conhecido por nós. Dá um direcionamento a cada um que crê e tem fé em Deus, acerca de como se desenrola uma vida dedicada a Ele. Eu poderia entrar por vários caminhos dentro da palavra, para levá-los e levá-las até dentro de um pensamento, mas o verso por si só já é autoexplicativo. Na verdade, é uma revelação tremenda. Se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam, em vão vigia o sentinela. Nós podemos perceber dentro desses versos, cada uma das irmãs e dos irmãos, que existem dois ambientes dentro do versículo. O primeiro ambiente é um ambiente físico, a casa que é edificada pelas mãos de quem está na terra, a cidade que é vigiada pelo sentinela que está na terra. E o segundo é um ambiente espiritual, o Deus que guarda, o Deus que edifica. Então nós vemos dois trabalhar dentro do versículo. E aliás, quando nós vemos esses dois trabalhar, precisamos entender que um tem prioridade sobre o outro. Um tem autoridade sobre o outro. E o que tem autoridade sobre o outro não é da terra ou físico para o céu, mas é o céu espiritual para a terra. Se você compreender que tudo que acontece no físico está subjugado no espiritual, vocês começam a compreender por que é que Paulo nos compara a uma casa, dizendo que isto aqui é uma casa. Porque a edificação que vocês fazem nas vossas casas, essa casa aqui, e a casa da tua família, tem uma base forte nesse versículo aqui. Se Deus não edificar a casa, se Deus não estiver na guerra, cuidando por trás no espiritual, nem adianta lutar no físico. Você lembra de Dorcas, que foi citada aqui esta noite? E era aqui que eu queria chegar. A palavra de Deus diz que era uma discípula cheia de obras. Cheia de obras. Quando ela morre, alguém pega o corpo dela, leva para o andar de cima. Fica sabendo que Pedro está passando por perto na localidade. Manda chamar Pedro aqui dentro. Quando Pedro chega, eu vou falar isso daqui com calma. Antes de levarem ele para fazer milagre, apresentam o que para ele? As obras. Os panos que ela costurava. Já entenderam aqui na direita. Vou falar olhando para o meio agora. Pedro, ela está precisando de milagre, mas antes do milagre que todo mundo quer e precisa, eu vou apresentar o que ela fez enquanto estava viva. Está aqui os panos que ela costurou. Está aqui os panos que ela fez. E com carinho, minhas irmãs, amo cada uma de vocês e amo cada um dos meus irmãos. Mas quando eu penso nisso, some todas as desculpas da nossa frente. Porque Dorcas não pregava, Dorcas não cantava, Dorcas não orava como uma oração de fogo, como muitos fazem. Dorcas não fazia visitas, Dorcas não distribuía folhetos, Dorcas não ficava na cantina da igreja, costurava. Qual é a desculpa agora? Qual é a desculpa? Deus me chamou. Pensa que Deus chama só para cantar, só para pregar, só para evangelizar, só para ir lá para fora?
Tem muita Dorcas no anonimato que, se não tivesse fazendo o que está fazendo, esta igreja não estava funcionando do jeito que está funcionando. Quer ver? Vou usar um exemplo calmo enquanto a minha voz está esquentando. Vocês estão sentando numa cadeira macia aí, não é? Acolchoada que eu estou vendo. Se tivesse suja, tu sentava? Teve uma Dorcas que limpou antes de você sentar aí. Você está vendo esse chão brilhando? Foi tu que passou pano? Algum irmão ou irmão passou? Antes de você entrar aqui dentro, alguma Dorcas limpou o ambiente de adoração a Deus. Vocês repararam que talvez ela não cantasse como Miriam bateu pandeiro do outro lado, não orou a oração que Ana fez dentro do templo, não profetizou como Débora profetizava. Imagine ela chegando na beira da cama e dizendo assim: não sei cantar, Deus falou que tem mistério comigo, mas cantar eu não sei. Talento para pregar não tenho, para evangelizar tenho vergonha, para poder fritar coxinha também não sei, para limpar a cadeira acho que esse negócio não é comigo. Estou vendo uma agulha, estou vendo uma linha. Eu sinto a presença de Deus aqui. Se eu não sei cantar, se eu não sei pregar, se eu não sei evangelizar, por que não faz o que sabe fazer? Ou você acha, agora eu vou entrar, posso abrir um parênteses? Ou você acha que o corpo é formado só de pé, só de mão, só de nariz, só de boca? O corpo de Cristo não é formado só de orelha, só de boca, só de nariz, só de pé. Foi Paulo quem diz: se tudo fosse pé já não seria mais corpo, se tudo fosse mão já não seria mais corpo. Traduzindo, se todo mundo prega, não é mais igreja. Se todo mundo canta, não é mais igreja. Se todo mundo pastoreia, não é mais igreja. Porque para uns ele chamou para ser pastor, a outros ele chamou para ser missionário, a outros ele chamou para cantar no meio das irmãs, a outras ele chamou nem para aparecer, para costurar camisa, blusa, vestido para o congresso. A outras ele chamou para varrer, para limpar, para fritar. A outras ele chamou para estar na portaria. E cada um faz o que Deus mandou fazer, e esse corpo glorifica o nome do Senhor. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, aleluia, Jesus. Eu tenho uns crentes que se levantam para falar assim: é muita gente diferente dentro da igreja, tinha que ser todo mundo igual. Igreja é feita de diferença. Se todos fossem iguais, já não seria mais igreja. Tem irmãs que são mais pacientes, tem irmãs que já são mais pavio curto, e as pacientes muitas vezes julgam a de pavio curto. Já as de pavio curto julgam as pacientes, dizendo: se é muito calma, você não acelera. E se eu te disser que Deus chamou gente para ser paciente, chamou também gente para ser pavio curto na hora que a guerra está estourando de todo lado, e precisa daquelas que são mais ativas, que chegam na frente da outra e diz assim: peraí, deixa que eu assumo para resolver o negócio. Cada uma Deus chama para um mistério dentro da igreja. Dorcas, muito antes de ser levantada em milagre de ressurreição, teve os seus trabalhos apresentados para Pedro. Olha aqui dentro do meu olhão arregalado. Milagre todo mundo quer, milagre todo mundo precisa. Estou precisando muito, pregador, tu e mais 7,5 bilhões de pessoas na face da terra. Até quem é ateu, na hora do aperto, clama a Deus. Esses dias eu vinha de Brasília para o Rio de Janeiro. O avião tremeu e teve uma hora que pareceu que ele ia cair. Eu vi gente orando, que antes de entrar no avião estava xingando, falando que não acreditava em nada de igreja. Mas na hora que apertou e a vida correu perigo, meu Deus, não deixa esse avião cair. Ai, Jesus. Porque milagre todo mundo quer. Mas muito antes de Dorcas ser levantada em ressurreição, que é que mostraram para Pedro? Ela está precisando de milagre agora. Agora. Mas tinha tempo que ela não precisava. E estava trabalhando aqui, ó. Ela não trabalhou para poder alcançar. Eu vou repetir.
ela não trabalhou para tirar algo de Deus. Vou fazer porque Deus vai abrir uma porta. Vou fazer porque Deus vai me dar um milagre. Ela estava viva, respirando, não precisava de milagre, mas já estava aqui, ó, costurando. Entenderam? Na direita. Vou falar olhando para cá agora. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que eu vou falar vai pesar um pouco, mas vamos, me suporte somente mais um pouco, porque nós estamos vivendo tempos, e por favor, não caia nesse pensamento, em que muitos aí fora, que eu sei que vocês são crentes, vivem como um povo que quer aquilo que Deus faz, mas não o que Deus é. O pregador vai pregar isso para irmãs? Já estou pregando. Me mostra isso na Bíblia agora. Lembra no Egito, quando o povo estava escravizado? E Deus fala assim, a morte vai passar. Moisés, antes da morte passar, pega um cordeiro, tira o sangue dele, passa no umbral da porta. A hora que a morte passar, o meu anjo passar, aliás, e ver o sangue na porta, não entra. Se eu te falar que muitos querem um sangue, mas você acha que Deus esqueceu o cordeiro? Eu imagino Moisés, e o cordeiro que deu sangue, bota no fogo, assa ele, abre o bocão e põe para dentro. Não adianta querer o que o sangue faz fora, se o cordeiro não tiver entrado para o lado de dentro. Existe uma geração lá fora que quer o que o sangue faz, mas não quer quem deu o sangue. Quer os milagres de Deus, mas não quer o Deus dos milagres. É por isso que os templos das revelações, aonde a palavra de Deus não opera, mas o sentimentalismo humano, estão entupidos até a borda. E creia em mim nesta palavra que eu vos digo. Existe uma diferença muito grande entre crescimento e inchaço. Tem igrejas que são inchadas, não crescidas. É só subir um com uma palavra, que rapidinho um povo olha e fala, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Não vim aqui para ouvir que tem que consertar minha vida. Eu quero ouvir que Deus vai abrir uma porta, me dá uma chave, me dá uma casa, me dá um emprego, me dá uma saúde. Eu quero ouvir que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Mas glória a Deus, que ainda existem igrejas como esta aqui, e que ainda existem irmãs como vocês, que às vezes passa luta travada lá fora, guerra atrás de guerra, aqui ninguém conhece o que tu está passando. E quem te olha cantando para Deus aqui dentro, nem imagina o que tu está passando, né, valor de Deus? Ah, se soubesse metade do que tu está vivendo dentro da tua casa. Ah, se tivesse na tua pele vivendo as tuas guerras. Quem olha para tu aqui cantando, glorificando, diz, deve estar tudo em paz. Nem sabe que a casa está caindo, e tu está aqui levantando a mão a Deus, dizendo, eu não dependo do que tu faz para ser, eu sou mesmo que tu não faça nada, Senhor Deus. Tem gente que pensa que algumas guerras são vencidas no físico. Se eu te disser que tem guerras que são espirituais, você acredita? Quer que eu te provo que tem guerras que são espirituais? Vou ir na parte B e volto na parte A do versículo. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, se o mundão soubesse o poder disso aqui. Porque quanta gente anda com medo, dizendo o lugar é perigoso. Irmãos e irmãs, tem gente que tem até medo de ir lá no Rio de Janeiro, que lá é bênção demais. Mas você sabia que Deus guarda os verdadeiros cristãos dentro daquela terra? E quando nós olhamos para uma terra que está vivendo coisas terríveis, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Está acontecendo isso por causa dos homens que estão no poder. Está acontecendo isso por causa dos corruptos, é a corrupção. Está acontecendo isso porque tem muita gente fazendo coisa errada. Eu sei que vai doer, mas vai curar. Quando eu olho para uma terra que está sofrendo dentro da Bíblia, engraçado que a Bíblia não diz que a culpa é de quem está pecando lá fora. Sabe o que a Bíblia diz? Se o meu povo,
Se o meu povo, não eles, meu povo, mas estão sambando, Jonathan, estão lá na quadra do Rio de Janeiro, São Paulo, estão adorando os demônios, mas eles não são povo de Deus. Se o meu povo, mas estão roubando em Brasília, são povo de Deus? Não. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aqui não é Israel somente, Deus está dizendo um artigo indefinido: o meu povo que se chama pelo meu nome, aonde tiver uma terra, e aonde tiver um povo dentro da terra, que diz eu sou de Deus, esse é o meu povo. E se o meu povo que estiver na terra se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, vou falar devagarinho, e buscar a minha face, precisa tirar os corruptos não, precisa com as vossas mãos tirar os demônios não, eu o Senhor, vocês nem precisam esticar a mão, eu desço na terra porque ouço do céu, perdoo os pecados, e sou eu, não a igreja, eu desço para sarar a vossa terra. Levanta a mão quem quer Deus lutando por nós em nome de Jesus. Eu posso profetizar sobre as nossas vidas: o Brasil não será celeiro de podridão, o Brasil não será celeiro de coisas erradas. Existem promessas magníficas sobre as nossas cabeças, e até a quinta geração, filhos e filhos dos nossos filhos, viverão para ver um avivamento que Deus vai trazer nesta terra. E já começa por esta igreja aqui esta noite. Quem quer viver este avivamento de Deus, eu lhe convido a 30 segundos de glória, se ele merece. Eu vou contar para te ajudar: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, meu Deus, 16, 15, tem uma glória aqui dentro, 14, tem uma graça se manifestando entre nós, 13, olha uma nuvem da Shekinah de Deus que paira sobre as nossas cabeças, 12, olha esta glória que invade os quatro cantos desta casa, irmãs, 11, aonde houver alguém com boca aberta adorando a Ele, 10, receba a glória dele agora, 9, seja renovada nas tuas forças agora, 8, Satanás disse que não ia dar certo, se levantou para cair, 7, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja, 6, Amanau entre que telemanjo revaia, anude que telemanucci rementria, é varão de mistério. Pregador, tu vai ir por onde? Aqui está. A nossa guerra é contra Satanás e seus demônios. E nem adianta dizer, não quero brigar não. No dia que tu levantou a mão para aceitar Jesus, tu assinou um decreto de guerra contra o inferno. Ou tu acha que Satanás passou a semana toda guerreando contra você, porque não tinha nada melhor para fazer? Eu até digo que é bom mesmo que Satanás guerreie, eu não quero, mas já que ele faz, que faça. Por que, Jonathan? Eu não me preocupo quando Satanás se levanta, eu me preocupo quando ele olha para alguém e diz assim, nem vale a pena. Entenderam? Lá atrás no meio dos músicos, deixa do jeito que está, não me incomoda não. Para que jogar pedra em árvore que não tem fruto? Eu era pequenininho, da idade dessas mocinhas que está aqui na frente. Lá na casa do meu pai tinha um pé de abacate na frente. A gente ficava esperando o tempo de dar abacate, pastor José, para pegar a maior pedra e jogar naquele pé de abacate, para tirar os abacates fora. Época que não tinha abacate, a árvore ficava em paz. Só tocava a pedra em árvore que tinha fruto. Mas sabe o que acontecia quando lascava a pedra nela? O dono vinha, o dono vinha, o dono vinha, o dono vinha, o dono do pé de abacate vinha, e dizendo, quem te deu permissão para fazer isto? Entenderam? Olha lá. Pegue na mão de quem está ao seu lado, eu só te pedi isto, agora é a primeira vez, me dê uma chance.
Dê uma balançada santa na mão desta irmã. E estou olhando no olho dela, no olho dele. Diga: a briga não é contigo. Diga: quando te jogarem pedra, a briga é com teu dono. A briga é com teu pai. Diga: quem desce na terra para te justificar é teu dono, é teu pai, é teu papai. É ele que vai entrar no meio desta batalha. É Jesus. Ah, vocês nunca viveram isto não. De chegar na porta de casa e dizer assim: vou resolver hoje tudo na força do meu braço. Hoje fulano ouve. Hoje a fulana vai ouvir. Hoje a madeira quebra nas costas de um. Jesus pode deixar comigo que eu vou resolver isto. Na hora o Espírito Santo para. Fecha a boca. Eu vou engolir sapo a lagoa inteira. Volta. Senta e fica quieto. Mas Jesus, e aí? Esqueceu de recitar, vaso. Vivo não, mas eu. Tu está morto. Eu quem vive em tu agora. Se sou eu quem vive, é eu quem falo. Entenderam ali? Por isso deu glória. Vou ficar olhando para lá e para a galeria agora. Se é tu quem fala, tu ainda está viva. Mas se tu está morta e eu moro aí, sou eu quem falo. Sou eu quem justifico. Sou eu quem vou na frente. Sou eu quem levanto. Sou eu quem abato. Sou eu quem abro. Sou eu quem fecho. Sou eu quem dou a vida. Sou eu quem tiro a vida. Sou eu quem dou. Sou eu quem arranco. Meu Deus do céu. Ai. Se tu tem mão para levantar, estica ela na direção da tua casa, se você conhece. Tem fogo na palma da tua mão agora. Tem fogo que sai da tua língua agora. Fogo do Espírito Santo de Deus. Demônios têm que sair no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se é Deus quem edifica a casa, não adianta nós tentar edificar se Deus também não trabalhar. Então hoje nós vamos mandar fogo na cabeça de demônio. Enquanto a igreja glorifica aqui dentro, Jesus vai mandar anjo lá dentro da tua casa agora, na tua rua e na tua família agora. Eu vou abrir esta oportunidade para você. Pregador, não quero dar glória. Não precisa, não estou te obrigando. Mas quem quer, profetiza agora que o osso seco vai levantar. Dá ordem a demônios para sair agora. Manda fogo na cabeça do capeta neste momento. Eu vou te dar 30 segundos para você poder abrir a boca e profetizar nesta palavra. Vai. 30 segundos. 30 segundos. Olha lá, já entenderam lá no meio. Olha que coisa linda as irmãs ali na minha esquerda. Olha as irmãs ali na direita. Coisa linda. Está aí, são guerreiras de Jesus. Você pensa que Satanás tem medo da tua roupa? Ai, ele tem medo de uma mulher cheia do poder e da unção de Deus, da presença, da glória. Eu imagino Satanás olhando para vocês aqui agora e dizendo: não, para com isso, fecha essa boca, não abre a boca, não estique essa mão, não faz isto não. Qual é a resposta que tu vai dar para ele nestes 30 segundos agora? Vai cerrar a boca, abaixar a cabeça, ou vai mandar fogo na cara do capeta? Eu convido esta igreja a fazer o barulho que louva a Deus e o barulho que o diabo não gosta. Se ainda tem crente pentecostal aqui dentro, levanta a mão e é 30 segundos adorando a ele agora. Agora, traz a glória dele aqui para dentro. Oh, maiande que o avarutri que nementria, alabandacano que telemanjo remenjo que levaia, alabandu que televarutsi rentria. Ai, Jesus amado. Pregador vai falar da tua cabeça, não é avô não, acredita quem quer. Tem laço de morte sendo quebrado na casa de gente aqui. Tem caixão que vai quebrar neste mover agora. Termino este sermão aqui, feche vossos olhos. Termino esta pregação aqui, tem uma graça que pousa sobre nós. Tem um temor que toma conta da igreja agora. Se está assim na terra, imagina quando chegar no céu, no toque da última trombeta. Agora não é hora, não é hora de se preocupar com quem te olha ou deixa de te olhar. A casa é tua, a família é tua, a guerra é tua. Então chegou a hora de você guerrear agora. Pregador, eu estou há tanto tempo guerreando que nem lembro mais.
Hoje vai chegar reforço do céu nesta guerra. De olhos fechados, não abra agora. Os 4 cantos desta casa são impregnados, tomados, entupidos pela manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Agora, 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 agora. Quem não falava em línguas há muito tempo, a chance é essa, agora. Tem um renovo de Deus descendo aqui, agora, agora, agora. Desemboca o vaso para receber desse azeite que desce agora, 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 agora. Olha esta renovação de autoridade aqui agora, 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 agora. Já tem demônio recuando lá fora agora. Agora, os planos do inferno caem por terra agora, 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 agora. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, 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 agora. Ela manda o entre revaúcia, a mandará candou que te leva. Amancho que te leva Rússia, Amanda catalabra do que te leva. Ela manda o que te leva, no que te leva. Eu quero pregar, mas o Espírito está dizendo: Jonathan, segura tudo. Segura que sou eu quem vou agir no meio da igreja agora. Tá vendo aquela irmã marchando ali? Não é mais ela. Tem um varão do céu que anda com ela no meio da igreja. Agora, 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 agora. Olha como ele passeia aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Está esparramando brasa viva do altar entre a igreja agora, agora, agora. Meu Deus, eu estou vendo centenas de pessoas chorando aqui dentro. Passando entre Kelemia, Anabandugi televarutsi rentrekewa, não itricatalabandu biqueta. Alabauitsi que o entre que telemita. Anacatoquete catatatatatacanomente que taia. Emitri catuque telemitri de catalavarotsi remia. Anjominai te catuque tele. Alamanumi catalamanugi televarutsia. Amanjo entre manutri. Alauitsi catau entre cata. Quem pode falar a língua estrangeira do céu, entra nesse canon. Olha como o Espírito toma vasos aqui dentro. Agora ele entra no meio da guerra, no meio da guerra, no meio da guerra, no meio da guerra. Tem um varão passando neste altar agora. Tem um varão de autoridade passando neste altar agora. Tem um varão passeando no meio da igreja também. Que varão é esse, pregador? Abri a porta e levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. É ele quem entrou aqui dentro agora, 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 agora.
É como ondas, sabe? Eu não sei quem está sentindo a mesma coisa que eu. É como ondas que saem do altar e vai fazendo assim, ó. No meio da igreja, ó. Pregador, acredito nisto? Não, então deixa quem acredita ser renovado. Assim, ó. Anjolé Havaia Numiteia Canutri relevra Numiteia Havutri Kelemitawa. Cadê as línguas estranhas, vaso de fogo? Namanjoleia Canducri televra Namanugi telebida Katatuki telebita Canutrievra Enjuki televra. Não ouse segurar a manifestação do Espírito Santo. É Ele quem mora aí dentro. Olha Ele aí, olha Ele aí, olha Ele aí, olha Ele aí. Se segurar ele é pior. Deixa Ele fazer o que quer. Se o culto é dele, deixa Ele fazer o que quer do culto que é dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, meu Deus, olha lá na galeria. Olha ali no meio da igreja, Deus renovando os vasos. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a cidade está no físico, mas Deus do espiritual é que influencia a guarda no físico. Porque não é a cidade do físico que influencia Deus no espiritual. Se Deus do espiritual não nos guardar no físico, não há quem possa nos guardar, nem que a sentinela esteja de prontidão. Então precisamos entender que a batalha é muito mais profunda do que uma porta trancada. É muito mais profundo do que uma máscara que você coloca na cara para não pegar a pandemia. A batalha é muito mais a fundo do que uma família enrolada, do que algo embaraçado, do que um dinheiro que falta, do que uma despensa vazia. Pregador, aonde a nossa batalha começa? Se nós fazemos parte de um exército, estamos lutando contra o quê? Primeiro passo, precisamos identificar contra qual inimigo nós estamos lutando. E se nós conseguirmos identificar esse inimigo, perceberemos que a vitória é alcançável, desde que nós utilizemos as armas certas para alcançar essa vitória. Eu vou dizer, vou repetir e vou falar de novo. Se a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, se a nossa luta não é para ter porta aberta, chave de casa, e eu sei que pessoas entraram aqui essa tarde e colocaram seus pedidos no altar do Senhor, fez muito bem, eu também coloquei os meus pedidos e as minhas necessidades no altar. Porém, apesar de nós colocarmos os nossos pedidos, as nossas necessidades, você não está lutando por isso. Você está lutando contra algo maior do que isso. Talvez até que tenha causado isso que você está colocando no altar. Deus não tirou, Deus entrou lá dentro com eles. A diferença é que Deus não nos arranca da prova. Assim como entra na fornalha, assim como entra no vale, assim como desce para a olaria, assim como abre o mar vermelho, assim como entra para atravessar com o povo no deserto, Deus manda eu dar um grito no ouvido de alguém aqui essa tarde. Eu não vou te arrancar da prova, eu vou entrar na prova, te fortalecer e te dar vitória no meio da guerra. O Macamu que te eu sei, pastor, alguém vai entender, quer ver? Tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então é nós orarmos aqui e Deus manda a resposta. Abre a tua boca, liga na terra primeiro, porque quando tu abrir a boca e profetizar, o meu espírito vai entrar no vale e vai dar vida ao que está morto. Pregador, não entendi, então lá vai a aplicação. Que é o segredo de Jesus pisar na tua casa hoje? Que é o segredo do Espírito do Senhor entrar na tua família agora? O segredo é: liga na terra, abre a boca e profetiza. Tem gente de boca calada falando: eu quero um milagre. Então começa a reagir como quem precisa de um milagre. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor,
Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhes abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus está sendo confrontado com 3 narrativas de histórias diferentes acerca da caminhada cristã. A verdade é que essas 3 narrativas ganham sentido dentro desse texto nas respostas que Jesus lhes dá. A primeira, Jesus solicita um sacrifício daqueles que expõem a narrativa, e o sacrifício é pessoal. O segundo sacrifício que Jesus solicita é um sacrifício coletivo. E o terceiro sacrifício a qual Jesus pede é um sacrifício total, para aqueles que desejam seguir a caminhada em Jesus. Então ganha sentido nessa palavra o fato de que muitos são chamados, mas de fato poucos são escolhidos. E não sou eu que estou dizendo isso de mim mesmo. A própria Bíblia expõe vários exemplos disso que eu estou falando. A própria ideia, pastor Ricardo, em Jeremias capítulo 18, do vaso dentro da olaria. Todos sabem que vaso vem de barro, mas os irmãos também devem saber que nem todo barro serve para ser vaso. Então todo vaso é formado de barro, mas nem todo barro é um vaso. Vocês também vão lembrar na nação de Israel acerca dos levitas e dos sacerdotes, onde todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita se tornava um sacerdote. Os irmãos também sabem muito bem que todas as pessoas que estão na face da terra vieram pela exposição e inspiração da criação de Deus, pastor Daniel, mas nem todas são filhas de Deus. A própria Bíblia diz que existem algumas que são filhas de Belial, filhas do mal. Então os irmãos percebam que nem todos que possuem chamada de fato são escolhidos para exercer tal chamada, porque são confrontados, e todos nós somos, com os sacrifícios que Jesus pede. E nesses 3 níveis de sacrifícios, o primeiro nível, no versículo 57 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus é confrontado com a seguinte narrativa: Senhor, eu te seguirei aonde quer que você for. Observe, os irmãos, que Jesus não convocou esse rapaz, nem chamou ele. Foi ele que se apresentou diante de Jesus e disse: eu quero ir, eu quero lhe seguir. Mas talvez a coisa mais difícil que exista seja lidar com pessoas que possuam a visão errada do que é o Evangelho e do que é a chamada de Cristo. Jesus, observando a visão que ele possuía do Evangelho, tratou de esclarecer o que era a caminhada para esse rapaz. Rapaz, eu vou expor para você o que é me seguir. Você quer me seguir mesmo? Você quer me servir? Você quer ser meu discípulo? Você quer pregar a palavra? Você quer cantar hinos? Você quer fazer parte do ministério? Então vou falar para você o que é ser meu discípulo. Até os lobos têm lugar para deitar, até os pássaros têm seus ninhos, mas eu, que vou ser seu mestre, não tenho nem lugar para repousar a minha cabeça. Está preparado? Porque eu, que sou mestre, tenho nem onde deitar minha cabeça, quanto mais aqueles que me seguem, quanto mais aqueles que são meus discípulos. Por isso o próprio Jesus abre um parêntese dizendo, certa feita, meu amigo, e ele vai esclarecer dizendo que se o perseguiram, quanto mais perseguiriam aqueles que o seguem, preparando aqueles que o queriam seguir, pastor Betinho, para a caminhada que é difícil ser cristão, não é fácil servir ao nosso Deus. Mas acreditamos que nesse verso 57, meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa de alguém que se expõe a Jesus era de alguém que estava interessado no que Jesus poderia dar, e não pelo que Jesus era.
Eu sei que vai ficar complicado o que eu vou falar agora. Existem alguns estudiosos, alguns teólogos, estamos aqui no meio de muitos estudiosos na Bíblia, que acreditam que esse rapaz que se expõe no verso 57, era o próprio Judas, se achegando a Jesus e pedindo para seguir Jesus. Porque na visão de Judas, e que fique bem claro, isso é uma linha teológica, alguns acreditam, outros têm um pensamento diferente. Mas se esse rapaz é Judas, a visão de Judas, pastor Ricardo, é a seguinte: eu vou chegar até Jesus, porque Jesus é rei, Jesus é filho de Deus, e sendo rei possui um reino, e se possui um reino, possui riquezas, e se possui riquezas, eu serei seu tesoureiro, e se eu for ser tesoureiro, eu vou cuidar das riquezas, e cuidando das riquezas, eu posso ter acesso a tudo que ele pode me dar. Jesus discerniu que Judas queria estar com ele não pelo que ele era, mas pelo que Jesus poderia lhe dar. E já foi abrindo o leque da revelação do que é o reino. Rapaz, você está vindo até mim pelo que eu posso lhe dar. Então fique ciente que o meu reino não é dessa terra. O meu reino é do alto. Existirão vezes que a porta estará trancada, existirão vezes que lhe faltará dinheiro, existirão vezes que vai faltar saúde, vai faltar paz no meio da família, vai faltar paz no meio da parentela, vai faltar paz com aqueles que o rodeiam, mas tenham certeza que como reino que eu possuo, não é da terra e é do alto, as coisas do alto nunca lhes faltarão. A porta está trancada, mas tem a glória de Deus para vocês. Está faltando dinheiro, mas nunca vai faltar a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Oh, aleluia. Oh, senti Jesus aqui. Por isso o primeiro sacrifício que Jesus pede é um sacrifício pessoal. Porque sejamos sinceros, irmãos, quantas das vezes nós não sacrificamos aquilo que possuíamos pela obra do nosso Deus e pela presença do nosso Senhor? Quantas vezes Jesus não chegou para você e disse: larga a mão disso para me servir, abre mão daquilo para estar na caminhada. Eu abro novamente um parênteses, e pastor Leonardo, é engraçado nós pensarmos, quando Jesus olha para os discípulos naquela tempestade, e os irmãos vão lembrar muito bem do Evangelho de Mateus, aonde Jesus está entrando dentro do barco, e a palavra diz que os discípulos o seguiram. Então percebam os irmãos que na primeira tempestade, Jesus não convocou ninguém, eram os discípulos que viram ele entrando no barco e entraram atrás dele. Jesus não chamou ninguém, não convocou ninguém, não deu chamada para ninguém. Veio quem quis, levantou a mão quem quis, aceitou quem quis, se envolveu quem quis. Mas na segunda tempestade, Jesus olha para os discípulos e diz assim: entra no barco. Agora Jesus não está pedindo, agora Jesus não dá opção de escolha. Na primeira vem quem quer, e na segunda Jesus manda: estou mandando, entra. Não estou perguntando se vocês querem, eu estou mandando vocês entrarem, entra. Jesus entra por quê? Na primeira experiência já foi terrível, na primeira já teve vento, na primeira já teve tempestade. E eu sei que esse negócio de atravessar em barco sempre acaba em tempestade. Imagine Jesus com carinho olhando para eles e dizendo: vocês são meus discípulos ou não? Somos. Pois é, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E os compeliu, e os ordenou, e os obrigou. Entra, sabendo ou não que há tempestade. Mas sabe qual é a palavra que ele libera após a ordenança de entra? Atravessai. Não importa o que aconteça no meio do mar, não importa o nível da tempestade que se levante, ele já liberou uma palavra: atravesse. Então não importa a dificuldade no meio do caminho, não tira o olho do objetivo, que é chegar do outro lado. O Manaua se relentria, a nube de Cataua. Quem tira o olho do objetivo acaba perdendo a ordenança que Jesus passou. Porque Jesus nunca lhes disse que haveria tempestades, mas Jesus lhes garantiu: vocês chegam do outro lado. Jesus nunca liberou a palavra de que haveria dificuldades, mas a garantia de Jesus não foi que não haveria dificuldade. A garantia de Jesus foi: do outro lado vocês chegam, com vento ou sem vento, com tempestade ou sem tempestade,
com dificuldade ou sem dificuldade, do outro lado vocês vão chegar, porque a palavra de Jesus já foi liberada.